sobre o tema lidando com as transições da vida. Diga isso comigo, eu preciso aprender a lidar com as transições da vida. O que é uma transição? É uma palavra muito conhecida e também, às vezes, mal entendida. Uma transição é uma mudança, é uma saída de uma fase e entrando em uma outra fase da sua vida. Pessoas transicionam em vários aspectos da sua história. Pessoas transicionam na sua formação biológica, pessoas transicionam na sua formação emocional, psicológica, pessoas transicionam na sua vida espiritual, seu relacionamento, na sua intimidade com Deus, pessoas transicionam na sua vida profissional. Então, há transições de Deus em todas as fases da nossa vida. Alguém diz amém para isso? Agora, perceba algo comigo. Cremos que refletir sobre isso nesse momento da nossa história é uma dádiva, é um presente de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivos. Você pode dizer comigo assim, eu estou vivo. E viver é uma dádiva. Viver é um presente de Deus. A Bíblia apresenta a vida como um presente precioso que Deus nos confiou. Um presente tão precioso que deve ser aproveitado e desfrutado com gratidão e propósito. Sabendo que a nossa vida não se resume no agora, no aqui e no agora, mas a nossa vida aponta para a eternidade. Então todos nós que temos essa consciência de vida, ou seja, a minha vida não se resume no aqui e no agora. A minha vida não se resume ao ano de 2025. A minha vida não se resume aos problemas que eu estou enfrentando ou às vitórias que eu estou desfrutando. A minha vida não se resume a este momento, a esse capítulo. Então todos nós que temos essa consciência precisamos desfrutar da vida com gratidão e sabendo que a nossa vida tem um propósito. E esse propósito aponta para a eternidade. Salmos 36, verso 9, o salmista diz assim: porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Podemos ler esse texto juntos no 3? 1, 2, 3. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz. O salmista está dizendo que Deus é a fonte da vida. Agora olha que interessante, a parte B desse versículo diz também que Deus, por ser a fonte da vida, Ele é dono, possuidor. Ele é aquele que é a própria luz. E o salmista diz que nós somos iluminados por causa da luz do Senhor. Ele doa, Ele compartilha essa luz dele conosco. Alguém diz amém para isso? O Salmos 90, 12 é um salmos que eu amo, é um texto que reflete a oração de um homem de Deus, Moisés. E uma das coisas que Moisés nos ensina nessa oração é que nós precisamos aprender a valorizar e desfrutar da nossa vida. Ele diz no versículo 12 que nós precisamos aprender a contar os nossos dias. O que isso significa? Significa que, já que Deus é o manancial, a fonte da vida, essa vida é a luz dele que toca as nossas vidas, nós precisamos aprender a valorizar isso. Isso não pode ser vivido de uma maneira irresponsável, de uma maneira desprezível, de uma maneira que a gente não valorize essa dádiva, esse presente de Deus que é a vida. Por isso o salmista, ele ora, ele pede: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a valorizar. Ensina-nos a ter um nível de sabedoria suficiente para valorizar cada dia da nossa história. Porque essa nossa história aqui está apontando para uma outra história. É a história da eternidade. É uma história do que está por vir. Então, a gente precisa considerar, é a próxima imagem, a gente precisa considerar que na vida nós teremos transições
Nos momentos cruciais da nossa vida, nós teremos transições em crescer, em mudanças, em fases. E talvez você finaliza 2025 com esta percepção. Qual percepção, pastor? Aconteceu uma transição na minha vida em 2025. Ou uma transição está em curso na minha vida. Uma transição está acontecendo na minha história. Eu estou vivendo uma transição. Eu quero deixar isso mais próximo da tua realidade. E então, nesses momentos de transição de vida, talvez você vai ter que lidar com esses cenários que a gente vai descrever aqui. Talvez nesse momento de transição, é a próxima imagem, por favor, Fabiano. Nós teremos chegadas ou despedidas. Então, talvez, nessa transição da sua vida, pessoas chegaram. E talvez, nesse mesmo momento de transição, pessoas partiram. Talvez, nesse seu momento de transição, você teve perda, você perdeu algumas coisas, talvez você perdeu dinheiro, talvez você perdeu saúde, talvez você perdeu alguma coisa, mas você também teve ganhos. Você ganhou uma consciência maior sobre cuidar da sua saúde. Você ganhou uma consciência maior sobre ser mais cauteloso com relação às suas finanças. A ser mais cuidadoso na gestão dos recursos que vêm na sua mão. Talvez nesse momento de transição, alguns saíram da vida de solteiro e iniciaram a vida de casados. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Bom, esse ano nós batemos recorde. Ainda em dezembro nós faremos o 5º casamento de 2025. Glória a Deus! O povo de Deus está casando, 5 casamentos nesse ano. Olha que coisa incrível. Isso é maravilhoso. E talvez você encara isso como algo simples, mas não é. Sair de uma vida de solteiro para ir para uma vida de casado é uma transição terrível. E muitas pessoas acham que é só festa, é só comemoração. Não é. Algumas pessoas viveram fase de transição no seu relacionamento. Talvez você já é casado, ou talvez você é solteiro. E tenha aprendido a como lidar e como servir ao Senhor melhor na sua vida de solteiro. A como servir melhor o seu cônjuge. A aprender mais de Deus. Talvez algumas pessoas aqui viveram transições de casados e passaram a ser pessoas viúvas, porque um ente querido partiu. Ou passaram a ser divorciados, porque o casamento acabou. É uma transição. Isso é uma realidade, acontece. Alguns de nós estamos vivendo transição porque mudamos de casa, mudamos de cidade. Outros porque mudaram de emprego. Outros porque mudaram a rotina, enfim. A vida é marcada por transições. Agora, eu gostaria que você olhasse na Bíblia, comigo, alguém que viveu uma das transições mais desafiadoras que a história humana conheceu. E como esta pessoa se posicionou nas suas transições. Eu estou falando de Jó. Abre a Bíblia comigo no Jó, capítulo 1, verso 1 a 3. Eu quero ler rapidamente esses 3 versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 500 duplas de bois que davam no total 1.000 bois. 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Diga comigo, Jó era maior do que todos no Oriente. Vamos pensar rapidamente, brevemente, a vida de Jó, é a próxima imagem.
Jó era um homem temente, fiel, piedoso. Jó era um homem que foi abençoado por Deus com 10 filhos. Tinha uma saúde exemplar, uma família exemplar. Jó era um homem que era considerado pela Bíblia o mais rico e influente do Oriente. Ou seja, do território dele não havia gente mais rica, mais influente, mais exemplar do que Jó. Jó era admirado por todos, por tudo e por todos. O Jó, de repente, vai viver uma transição na sua história. Em um único dia, a palavra diz que inimigos invadiram a sua terra, mataram seus funcionários e levaram seus rebanhos. Isso está no versículo 14 a 17 do capítulo 1 de Jó. Depois você pode ler. Em um único dia, os filhos de Jó estavam fazendo uma refeição na casa do filho mais velho. Um vendaval vem sobre aquela casa, derruba e todos morrem. Está no versículo 18. No mesmo dia, quando Jó tentava se recuperar dessas perdas, Jó é acometido por feridas, dos pés até o último fio de cabelo. E a Bíblia diz que Jó tinha um caco de telha para se coçar. E após, como se tudo isso fosse pouco, esse homem vive essa transição, talvez esperando apoio da sua companheira, talvez esperando uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. O Jó ouve da sua mulher. E aqui não há nenhuma crítica à mulher de Jó, viu, irmão? Porque pensa comigo, senhoras, o que é fazer o funeral de 10 filhos em um único dia? Você está aí, irmã? Quantas aqui são mães? Imagine fazer o funeral dos 10 filhos de um único dia. Critique aí a mulher de Jó. Quem tem coragem aí de criticar a mulher de Jó? Imagine o que é sepultar 10 filhos em um único dia. Perder tudo o que ela tinha. E de repente ver o seu esposo doente, quase derretendo vivo, porque Jó tinha chagas, quase derretendo vivo. Essa mulher faz aquela conhecida declaração do versículo 9 de Jó 2, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é uma justificativa, a mulher de Jó errou, mas é fácil, irmão, a gente apontar a falha do outro quando a gente não está sentadinho na cadeira deles. É fácil, hein? Quando a gente olha para o cenário que essa mulher viveu, não é qualquer pessoa que suportaria viver. Então, dessa história toda desconcertante, a gente fica pensando, por que Jó viveu tantos sofrimentos? Ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Por que Jó viveu o que viveu? E a nossa pergunta, ela traz uma raiz. Que raiz é essa? A gente ainda atribui o sofrimento à consequência de pecado ou à punição de algum erro que a pessoa comete na vida. Sim, há sofrimentos que são consequências de erros. Há sofrimentos que são culpas. Culpa de mal escolha. A gente faz más escolhas, más decisões. E a gente sofre por elas. Mas nem tudo é sofrimento causado por más escolhas, por pecados. Qual era o pecado de Jó aqui? Não tinha. Os 3 amigos de Jó investiram muito tempo da conversa deles com Jó, tentando achar o pecado dele. Só que Jó não tinha pecado. O problema não era pecado, irmão. O problema é que Jó fazia parte de um propósito maior de Deus para o sofrimento. Deus tinha um propósito no sofrimento de Jó. Você pode dizer isso comigo? Deus tinha um propósito no sofrimento de Jó. Agora, é importante que você saiba ao afirmar isso, que o seu Deus não é masoquista. Deus não tinha prazer no sofrimento de Jó. Deus tinha propósito.
Deus não se alegrava em ver Jó sofrer, mas Deus sabia que o sofrimento de Jó ia produzir algo bom. Um pai como o nosso, que nos ama, ele não quer ver nenhum de nós sofrendo. Você diz amém? Só que, irmãos, o nosso pai sabe que o sofrimento tem uma incrível habilidade de nos fazer abrir para coisas novas. Tem gente que está com o coração fechado, duro, resistente, que não abre, que não se humilha, que não se curva, que não se deita, que não abre mão, mas é só experimentar o sofrimento. Que o sofrimento, quando vem de Deus, tem uma incrível habilidade de nos fazer abrir para os propósitos do Pai. Então, o sofrimento, dentro dessa ideia, faz parte da pedagogia de Deus trabalhar com seus filhos. De Deus nos educar, é a pedagogia de Deus. Deus não tem prazer no sofrimento, mas tem propósito em alguns sofrimentos. Como ele teve propósito no sofrimento de Jó. E talvez, nesse ano de 2025, você sofreu, ou você esteja sofrendo. Deixa eu lhe dizer algo. Se esse sofrimento não foi por causa de uma decisão errada, não foi porque você foi teimoso ou teimosa, não foi porque você pecou e você tem que lidar com a consequência do seu pecado, se não foi por causa de nenhum desses propósitos, eu quero lhe dizer, o teu sofrimento tem um propósito maior. Não é que Deus tem prazer, mas Ele tem propósito com o sofrimento. Então, o que o propósito faz? Ele contribui para a gente se abrir para as transições da vida. E aí eu quero compartilhar com você 3 formas da gente lidar com as transições da vida, baseado nessa experiência de Jó. Como Jó lidou com essa transição de vida? Em primeiro lugar, Jó aprendeu a aceitar os seus limites. Diga isso comigo, eu preciso aprender a aceitar meus limites. A gente vive numa época muito radicalizada, irmão. Muito extremada, muito perigosa. É muito perigoso você pautar a sua vida pelo que você vê nos seus feeds das redes sociais. É muito perigoso você tomar algumas decisões que dizem respeito à sua história, à sua família, ao seu futuro, baseado nas notícias que te chegam. É muito perigoso. Quando a gente se projeta nessa posição de olhar para os nossos limites, eu trago aqui à sua memória uma expressão que é muito falada por aí. A expressão que muito é comentada é supere os seus limites. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Limites foram feitos para ser superados. Supere os seus limites. Só que a Bíblia, através da experiência de Jó, vai me ensinar mais uma coisa. Vai me ensinar que eu tenho que aprender em algumas ocasiões a superar limites, é verdade. Mas na maioria das vezes eu vou ter que aprender a respeitar os meus limites. Jó é um exemplo de alguém, irmão, que aprendeu a respeitar os seus limites. Jó é o exemplo de alguém que aprendeu a aceitar as limitações que lhe foram impostas. É a fortuna que eu perdi, são os filhos que morreram, é a mulher que abandonou. Jó não sai reclamando. Jó aceitou a transição e a sua nova realidade de vida. Preste atenção nisso. Jó é um exemplo de respeitar e aceitar os limites. Mas aí vem a pergunta, eu não vou ter que superar os meus limites? Sim. Só que trate isso como exceção, irmão. Na maioria das vezes, você vai ter que respeitar os seus limites. Essa é a regra. E qual é a exceção? Algumas vezes, Deus vai te chacoalhar para você superar os seus limites. Essa é a exceção.
Agora, por favor, não trate a exceção como a regra. Sabe por quê? Tem muita gente que se cansa fácil na jornada da vida, porque adotou como bordão, estilo de vida, eu vou superar os meus limites, eu vou superar os meus limites, eu vou superar. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa se esgotou. A pessoa teve burnout. A pessoa psicologicamente abraçou um nível de estresse que ela não suportava. Então a regra é: aceite e respeite os seus limites. E em algumas ocasiões, supere os seus limites. Aceitar nossos limites não é sinal de comodismo. Pelo contrário, respeitar e aceitar os nossos limites é fundamental para desenvolver a nossa humildade, para desenvolver uma dependência profunda de Deus. Deixa eu te dar aqui uma lista de limites que você possui. Você tem limites no seu corpo físico. A gente não consegue, por exemplo, retardar o processo de envelhecimento. Ah, pastor, mas quem tem dinheiro faz cirurgia plástica. Ah, pastor, mas quem tem dinheiro faz a melhor suplementação. Ah, pastor, mas quem tem dinheiro tem treinador, como é que é o nome? Personal training, obrigado, gente. Personal training para fazer uma rotina de exercício que deixe a pessoa jovem, juventude. Irmão, no máximo que essa pessoa está fazendo é aplicando qualidade de vida no envelhecimento dela, mas ela vai envelhecer. Não tem como retardar envelhecimento. Algumas decisões que a gente toma ajudam a gente a envelhecer com qualidade de vida. Alguém diz amém? Então presta atenção, você tem limitações no seu corpo físico. Você já passou dos 30, você sabe do que eu estou falando. Se você passou dos 40, você sabe muito mais. E se você já passou dos 50, eu não vou nem comentar. Nem comento. Eu vou pular essa parte. Se você passou dos 60, então, glória a Deus. Se passou dos 70, nem levanta a mão, porque corre o risco de você levantar a mão, o anjo vir. Estou brincando, gente. Quebrando gelo. A gente envelhece. É uma limitação imposta à nossa condição humana. A gente tem limites na nossa família. A sua família não é a família que você vê nas redes sociais. A sua família não come nos restaurantes que as pessoas das redes sociais publicam comendo. A sua família não faz as viagens que as pessoas nas redes sociais publicam fotos fazendo. São limitações. Ah, e quem está errado está certo? Não há acerto ou erro aqui. É um reconhecimento de limitação. Nós temos limitação. Se você é solteiro, você tem limitação. Se você é casado, você tem limitação também. A gente tem limitação na nossa capacidade intelectual. Nem todos somos brilhantes, inteligentes. Tem gente aqui nesse auditório que é incrível. Se fizer uma prova avaliando o nível de QI, o QI dessa pessoa é estourado. Mas nem todos somos assim, irmãos. Nós temos limitações nos nossos dons e talentos. A Bíblia diz na parábola dos talentos que a uns o Senhor entrega 5, a outros ele entrega 2, a outros ele entrega 1. Só Jesus tem todos os talentos, amém? Então nós temos limitações. Temos limitações do tempo, relacionamentos. E um exemplo, irmão, fantástico, quando eu falo de aceitar os limites, que me impressiona, é o exemplo de João Batista. João Batista era o tipo de gente que não se importava em superar os seus limites. João Batista era o tipo de gente que entendeu o propósito dele, entendeu a gratidão que ele deveria ter ao executar o propósito e entendeu que o seu propósito estabelecia limites. Olha o que diz em João capítulo 3, verso 26. O texto diz: foram ter com João e disseram-lhe: Rabi,
aquele que está contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando. Todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo. Olha a limitação do João aparecendo. Deixa lá para nós, por favor, Fabiano. Olha a limitação do João aparecendo. Vocês vão se lembrar que João batizava às margens do Rio Jordão. Que multidões vinham para ouvir a pregação de João e ser batizadas por ele. Só que um dia, João prega sobre aquele que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. E um outro dia, Jesus aparece, João Batista identifica e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora que Jesus é batizado por João, os discípulos de João dizem assim para ele: João, aquele homem a quem você batizou, ele está pregando, ele está batizando, e muitos discípulos vão até ele, vão atrás dele. Mais ou menos assim: João, faz alguma coisa, porque senão os discípulos vão embora. E João, ele expõe a sua limitação. Eu acho isso tão lindo, irmão. João diz assim: eu não sou o Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que as pessoas estão pressionando você a ser que você não é? E que você não tem coragem de dizer para elas: eu não sou isso que você está pensando. Qual é a pressão que você está enfrentando no seu círculo familiar, no local onde você trabalha, na atividade que você executa, em que as pessoas estão forçando você a assumir uma identidade que você não possui? Qual é a pressão? O Espírito de Deus veio sobre João Batista, para João Batista deixar bem marcado e dizer assim: esta não é a minha identidade. Esse não sou eu. E o Espírito de Deus, irmãos, está sobre a igreja do Cordeiro, nos dando autoridade para recusar qualquer identidade que não nos pertence. Pare de aceitar uma identidade que não é sua. Quer viver uma transição? Aceite os seus limites. E pare de aceitar uma identidade que não te pertence. Pare de querer ser o que você não é. Eu posso dizer isso com propriedade, irmãos, porque por muito tempo eu quis ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Sofri, causei danos, tive danos na minha saúde, tive danos no meu casamento, tive danos nos meus relacionamentos, tive danos na minha vida financeira. Por quê? Porque eu estava tentando ser o que as pessoas me pressionavam a ser. Até o dia que os meus olhos se abriram para esta verdade. Eu não sou o que vocês imaginam. João Batista diz para aqueles discípulos: eu não sou o Cristo. E a gente precisa aprender a dizer que nós não somos. Que nós não somos. Que pessoas aqui estão sofrendo dessa pressão de ser algo que não é. Algo que não é. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Quando Jesus surge em cena, a gente deixa de ser. Quando Jesus aparece, a gente para de se preocupar. Quando Jesus se levanta, a gente tem que abaixar. Quando Jesus diz: eu cheguei, a gente tem que se render.
a essa presença gloriosa de Jesus. E reconhecer, irmãos, nós não somos o que as pessoas nos pressionam a ser. Aceite o seu limite. Aceitar os limites é uma das maneiras mais preciosas de lidar com as transições da vida. Versículo 28 de João 3. Perdão, 29, Fabiano, por favor. Aquele que tem a esposa é o esposo. João está falando sobre a igreja e Jesus. Mas o amigo do esposo, aí João está se referindo sobre ele mesmo, que assiste e ouve, alegra-se muito com a voz de quem, gente? Do esposo. Assim a minha alegria está completa. Versículo 30, 1, 2, 3. João Batista diz: o importante é Jesus ser reconhecido, Jesus ser projetado, Jesus ser levantado, Jesus aparecer. Irmão, se Jesus aparece, isso é suficiente. Isto é suficiente. Então, na transição de vida, número 1, aprenda a respeitar e aceitar o seu limite. Número 2, numa transição de vida, nós temos que aprender a ser paciente. Eu vou repetir. A gente tem que aprender a ser paciente. Eu vou repetir mais uma vez. A gente precisa aprender a ser paciente. Um dos maiores desafios da vida cristã é a paciência. Um dos maiores desafios. Esperar em Deus quando as coisas estão confusas. Vamos ser sinceros? Vamos? A realidade é que a gente detesta esperar. Quantos aqui gostam de esperar? Levanta a mão. Eu. Quantos aqui gostam de esperar? Graças a Deus pela tua honestidade. Ninguém suporta esperar. É horrível. É detestável ficar esperando. É chato. Parece que você perde o dinamismo. Parece que você está estático, parado. Nós detestamos esperar. Por quê? Porque nós fomos criados, gerados e formados em uma cultura de facilidades, coisas rápidas, coisas para ontem. E quando a gente olha esse tema, paciência, a gente precisa observar o risco que a gente corre de não esperar. O Salmos vai ensinar que nós devemos esperar com paciência pelo Senhor. Então, qual é o risco de não esperar? O risco de não esperar é tomar decisão precipitada da qual a gente se arrepende futuramente. Cuidado com decisões nesses últimos dias de 2025 que você precisa tomar para honrar um propósito ou um compromisso que você fez. Eu preciso correr e tomar essa decisão. Cuidado com decisões que você pode tomar e você se arrepender no futuro. Cuidado. O ano termina no dia 31 de dezembro, às 11h59 da noite. Mas a bondade do Senhor dura para sempre. Então espere na bondade de Deus. Confie na bondade do Senhor. Seja paciente. Um exemplo de alguém que se precipitou em não esperar foi Abraão. Abraão, aos 75 anos, recebe uma promessa de ser pai de multidões. E o que ele faz? Nos 10 primeiros anos, ele espera muito bem. Só que em determinado momento, Abraão viu que estava ficando velho. E aí o que Abraão faz? Para de esperar. E quando ele parou de esperar, acontece isso que nós vamos ler em Gênesis 16, do verso 1 a 3. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos.
E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra a minha serva, ou em outras palavras, atualizando, Abrão, usa Agar como barriga de aluguel. Tenha relações com ela e gere o filho da promessa. Essa é a proposta de Sara aqui. Aí ela termina dizendo assim: terei filhos dela. Ou seja, a promessa de Deus vai se cumprir pelos filhos que você, Abraão, gerar em Agar. E aí o que o Abraão faz? Ao invés de recusar a proposta, ao invés de dizer, igual o Jó disse para a mulher dele, né? Tu falas como uma mulher louca. Não! Abraão, irmão, aceita, acolhe, abraça a ideia. E aí o que acontece? O versículo 3 diz que Sara toma, aliás, Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, deu para a mulher Abrão, seu marido, e ao fim de 10 anos, depois de 10 anos da promessa, Abrão tem um relacionamento com Agar e gera Ismael. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A impaciência de Abrão gerou algo que não estava alinhado às promessas de Deus. Vejam, a nossa impaciência gera algo que não está alinhado às promessas de Deus. Cuidado com a impaciência. Cuidado com a precipitação. Cuidado com decisões que, se eu não tomar, nada vai acontecer. Cuidado, cuidado. Ou você tem absoluta certeza e convicção dos céus, ou escute, irmãos, escute de coração. Não é tempo do povo de Deus viver arriscando. Não é tempo. É melhor esperar com paciência pelo Senhor e ouvir a voz dele, e ter certeza, convicção do que ele está falando, do que tomar uma decisão que é fruto da nossa impaciência. E aí gerar Ismael. Ismael, você sabe, foi o pai dos árabes. Foi o pai das 12 tribos do Oriente. Que gerou os árabes, que até hoje vivem em guerra com Israel. Israel ali na Jordânia, na faixa de Gaza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a paciência. O ponto de atenção aqui é exatamente esse. Olha o que o Salmos 37, verso 7, ele diz. Somente a parte A desse versículo, até o ponto e vírgula, vocês podem ler? 1, 2, 3. Ah, mas está todo mundo tomando decisão, mas está todo mundo executando. Tem gente que está, enquanto eu estou parado, está ganhando dinheiro. Tem gente que está, crescendo. Tem gente que está, cuidando da sua vida. Eu preciso tomar minha decisão. Presta atenção nesse texto. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. Se algumas pessoas estão tomando decisão e dando certo, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, mas não é um sinal que você tem que tomar decisão. Não é sinal que aquela decisão do outro se aplica a você. Por isso a orientação da parte A do verso 7 é essencial para nós. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Em outras palavras, ser paciente é uma das maneiras de lidar com as transições da vida. É uma das maneiras mais assertivas. Jó soube esperar a transição de vida que ele estava vivendo. Presta atenção, os amigos de Jó estavam pressionando ele. A própria esposa de Jó pressionou ele. Mas sabe o que Jó escolheu?
eu vou descansar no Senhor. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por fim se levantará sobre a terra. Será que a gente sabe realmente que o nosso Redentor está vivo? Será que a gente confia o suficiente para dizer, Ele está comigo, Ele está me mandando eu aguardar, eu não vou entrar na pilha de ninguém? Cada um que está tomando a sua decisão, que se responsabilize. Eu não entro na pilha de ninguém. Eu serei paciente até que dos céus venham sinais de Deus para a minha vida. Porque o nosso Redentor vive, igreja. Eu vou repetir isso, igreja, o teu Redentor, ele vive. O teu Redentor não está morto, não. O teu Redentor não está indiferente à sua realidade, não. Mas às vezes sofrer um pouco, ser paciente um pouco, aceitar suas limitações faz parte de uma transição com êxito. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que na transição, nós precisamos olhar o caos como oportunidade. Quando chega o período de transição na sua vida, algo vai acontecer. Um certo nível de caos vai se instalar. Um certo nível de problemas vai se instalar. Um certo nível de guerras vai se instalar. Quando nós estamos em transição, é muito natural isso. Agora, é importante observar também que esses problemas e esse caos não definem os planos que Deus tem ao nosso respeito. Então, como é que a gente enxerga o caos como oportunidade? A gente precisa parar de murmurar, a gente precisa parar de achar culpados, e a gente precisa enxergar a transição e o caos como oportunidade de crescimento. Isso só é possível quando a gente tem uma mente renovada. Por isso que Paulo disse em Romanos 12:2: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou fazendo aqui uma paráfrase, permita Deus renovar o que você pensa. E aí sim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vejam o exemplo de Jó. Jó enfrentou uma devastação extrema, mas ele não blasfemou contra Deus. Não vai dar tempo de ler, mas no capítulo 1, do verso 20 a 22, o Jó, ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. Só que mesmo atingido por tanta desgraça, mesmo atingido por tanta dor, Jó não peca e não culpa Deus. Ele não pecou e não culpou Deus. Enxergar o caos como uma oportunidade é uma das maneiras da gente lidar com as transições da vida. Eu quero encerrar e orar, mas eu quero te dar um alerta profético aqui, para esses últimos 23 dias, 24, que falta para o final de 2025. Deus está fazendo algo novo na história da igreja. Só que para esse algo novo que Deus está fazendo, irmão, Deus não vai poder contar com odres velhos. O que é um odre velho? Jesus conta nos evangelhos que odre velho é aquele que recebe o vinho, não suporta a fermentação do vinho e se rompe.
O vinho é um símbolo do Espírito Santo. E quando Jesus fala que a gente precisa ser odres novos, Ele está se referindo que a gente precisa ter uma mentalidade nova, um coração aberto, humilde, disposto a aprender, porque um vinho novo está sendo derramado sobre a igreja. Só que esse vinho novo depende de uma nova forma de lidar com ele. Transições são sinais de que algo novo está surgindo. Jó sabia disso. E aí ele encerra o livro dele, no capítulo 42. O escritor registra as seguintes palavras de Jó, verso 1 a 3. Jó responde ao Senhor e diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, eu falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas demais, e que eu não compreendia. A gente às vezes fala tantas coisas sem pensar. Na verdade, a gente é muito especulativo. A gente acha e fala conforme o nosso achismo. E Jó nos dá aqui uma aula de humildade, de quebrantamento, de simplicidade. Ele fala: eu falei de coisas que eu não tinha noção, não tinha compreensão. E ele diz: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu gostaria que esse versículo 2 fosse a sua oração nesses próximos dias. Eu gostaria que você orasse e dissesse: Senhor, eu tenho planos, eu tenho um projeto, mas eu sei que o Senhor pode tudo, e os seus planos ao meu respeito não podem ser impedidos. Eu gostaria que você orasse isso com fervor nessa manhã. Sabe por quê, irmão? É tempo da gente viver na dependência do Espírito Santo. É tempo da gente viver a dependência do alto. É tempo da gente se abrir a essas transições que estão acontecendo na nossa vida. Se coloca de pé, e eu quero orar com você. Feche seus olhos, mas abra o seu coração. Querido Deus, obrigado, Senhor. Assim como fostes com Jó, nessa transição tão dura que ele viveu, o Senhor também é conosco. Nós nos abrimos, nós recebemos, nós nos quebrantamos diante da sua presença. E a mesma declaração que Jó fez no passado, é a declaração que nós te fazemos agora no presente. Eu sei, nós sabemos, o nosso Redentor vive. O Senhor está vivo e se levantará. Nós sabemos que o Senhor está vivo e nenhum dos seus planos podem ser impedidos, Senhor. Por isso, nesses últimos dias de 2025, eu te peço: venha o teu reino, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, Senhor, não a nossa, não a nossa, mas a tua vontade seja feita na história do seu povo, Senhor.
A tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Senhor. E é isso que eu peço por mim e pelos meus irmãos. Estabelece a tua vontade nesses últimos dias. Que a gente se reúna aqui no culto da virada, dizendo que o Senhor foi bom e estabeleceu toda a sua vontade ao nosso respeito. Que a gente se reúna aqui e declare: o Senhor é bom, o Senhor fez, o Senhor realizou, não conforme os nossos planos, não conforme a nossa expectativa, não conforme os nossos sonhos, mas segundo a tua vontade, Senhor. A tua vontade é o melhor que nós podemos viver. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Essa é a nossa oração, e nós clamamos te agradecendo, em nome de Jesus. Se você pode, erga suas mãos. Isso é um sinal de gratidão ao Senhor. As suas mãos erguidas agora é um sinal de gratidão. Jesus, alguns de nós estamos sofrendo, alguns de nós estamos passando dores, alguns de nós estamos sendo apertados, alguns de nós estamos lidando com opressões espirituais, alguns de nós estamos enfrentando guerras que nunca enfrentamos. Mas Senhor, olha dos céus, as nossas mãos estão erguidas. Isso é um sinal de gratidão. Isso é um sinal de que o Senhor está conosco. Apesar das lutas, apesar das guerras, apesar dos desgastes, apesar das dores, o Senhor está conosco. E nós erguemos as nossas mãos e derramamos diante de Ti a nossa gratidão, a nossa adoração. Vamos adorar o Senhor.